e poderão sim deixar as vossas mensagens na nossa página do Facebook. Mas por agora queremos sim conferir os vox que fomos fazer na rua relacionadas ao nosso tema central para o dia de hoje, sexualidade humana. Como os pais podem chegar para os seus filhos para poder falar da sexualidade? Será uma tarefa fácil? Qual é a importância de conversar com os seus filhos quando se fala de sexualidade humana? E sem mais delongas, vamos agora conferir esta matéria. Acha que os pais e filhos devem falar abertamente sobre sexo? Claro, eu acredito que todos os pais deverão ser assim, falarem abertamente sobre a vida sexual com os filhos. Acho que sim. Porque é através dos nossos pais que aprendemos, né? Então, o seu pai tinha que explicar ao seu filho sobre sexo. Depois responderam. É importante que desde cedo os pais conversem com os filhos sobre a sexualidade? É muito importante, mas eu tenho que advertir que não se trata dos pais falarem com os filhos sobre a sexualidade dos filhos. Por quê? Porque a sexualidade dos filhos diz respeito à sua intimidade. Okay. Então é preciso não invadir muito, sobretudo quando se é próximo de alguém, que é o caso dos pais em relação aos filhos, é preciso não invadir a privacidade de alguém. Então, a intimidade de alguém. Então, eles podem falar de sexualidade no geral, mas no que diz respeito à sexualidade dos próprios filhos, é preciso que eles leiam livros ou que o pai pode aconselhá-los a ir ver um especialista. Assim, eles podem falar da sua própria sexualidade com alguém que não diz respeito ao seu círculo familiar. Mas há uma coisa que que eu acho muito importante e eu falo no primeiro capítulo do meu livro sobre a sexualidade infantil. É que muitas das vezes, quando os pais veem as crianças, aquilo que chamamos de primeira infância, mais ou menos dos 0 até os 7, 8 anos, eles têm um hábito de estimular as suas zonas erógenas. Para dizer isso de uma maneira comum, as crianças têm um hábito de se masturbar, de uma certa forma. Às vezes sozinho, às vezes entre elas, as crianças. E os pais zangam-se com as crianças. Dizem, não deve fazer isso, repreendem, esta criança quando ser grande vai ser puta, coisa assim, qualquer coisa. É uma coisa que não se deve fazer, porque o facto das crianças fazerem aquilo é muito normal. É precisamente aquilo que elas devem fazer. Por quê? O cérebro humano é como um computador. Ele precisa de programas informáticos para funcionar. E a criança, quando vai crescendo, vai colocando pelas suas experiências programas informáticos que vão operacionalizar-se plenamente a partir da adolescência. O que acontece quando a criança masturba-se? É que ela começa a criar um círculo do prazer no cérebro. Quer dizer, há no cérebro zonas específicas dedicadas ao prazer sexual. E quando a criança faz isso, ela começa a ativar aquelas zonas. Então é preciso que a criança faça isso porque não é mais tarde que essas zonas vão ser ativadas com eficiência. Então, será que isto pode prejudicar futuramente? Exatamente. As pessoas que sofrem de frigidez, por exemplo, ou de problemas de ereção, por exemplo, muitas das vezes é porque não tiveram essa atividade logo no início. É muito importante que as crianças tenham essa atividade, porque é assim que elas vão desenvolvendo aquela área do cérebro que diz respeito ao prazer sexual. Mais tarde, quando chegarem na adolescência, que vão praticar o sexo propriamente dito, aquela zona já vai estar ativada e prestes a oferecer o prazer. Mas ok, falou dessa idade de 0 aos 7 anos. Normalmente as crianças fazem isso, é algo instintivo? É instintivo. É instintivo. É instintivo, exatamente, okay. É instintivo. A criança vai explorando, não é só as zonas erógenas que ela explora, a criança vai explorando tudo o que é possível à volta dela, incluindo o próprio corpo. Mas descobre que quando explora zonas determinadas, aquilo cria um certo prazer. Então assim vai o princípio do prazer muito famoso em psicologia, é que quanto mais a gente sente prazer, mais tendência a querer sentir prazer. E assim a criança vai continuando a fazer aquela atividade. Para concluir sobre isto, é como um músculo. Quanto mais a gente faz exercício, aquele músculo vai, digamos, se tornando maior.
E é também como um desportista, um jogador de futebol. Quanto mais começar cedo a treinar, melhor é. Mas isso é válido porque o cérebro em si funciona mesmo dessa maneira. Isso é válido para todos os domínios. É como o gosto de leitura ou a memória. Quanto mais começar cedo a criança a treinar a memória, melhor é. Ele vai desenvolvendo a área do cérebro que é destinada à memorização. Assim sucessivamente, por todos aquilo que chamam de talento, muitas vezes, a gente nota no adolescente, este adolescente é talentoso nisto. Muitas das vezes é porque ele começou a desenvolver aquela atividade muito cedo. Ok. E quanto aos moçambicanos, ou mesmo falando de África no geral, sente que somos nós mais conservadores quando se fala de sexo, sexologia, sexualidade humana, ou nem por isso? Olha, nós somos conservadores aparentemente, vamos dizer assim, somos conservadores aparentemente da sexualidade desses povos. Então, o que aconteceu é que, com a colonização, nós estávamos nus, andávamos nus, alguém veio nos vestir. E essas pessoas que vieram nos vestir emanciparam-se, entre aspas, já não tem problema em andar nu, e nós continuamos com esse problema de andar nu, é um tabu, a sexualidade, etc. Nós falamos de sexualidade assim a brincar, muitas das vezes, mas quando se trata de falar seriamente, já é muito difícil. Então temos essa ambiguidade entre a maneira como nós somos promíscuos sexualmente, mas quando se trata de falar abertamente já é difícil. Okay. É uma contradição, um paradoxo. E por falar mesmo abertamente, vamos tentar já explorar já as coisas benditas, não é? Hoje há aqueles que não têm um ótimo desempenho sexual, não é? E por isso há uns que se sentem menos homens por isso. E temos esta parte que é o sexólogo e temos também o psicólogo. Neste caso concreto, para onde é que a pessoa que tem esse tipo de problema, né, aparentemente, a quem é que deve se dirigir? A um sexólogo ou a um psicólogo? Olha, bom, esse problema nós chamamos a isso disfuncionamentos sexuais. Ok. Esse também é um capítulo, o último capítulo do meu livro trata dos disfuncionamentos sexuais. Existem vários, mas os mais conhecidos são, por exemplo, a dificuldade de ereção, por exemplo, okay, a ejaculação precoce, por exemplo, e aquilo que chamamos de priapismo. São aquelas pessoas que são sempre excitadas, ou erotomania, tanto para os homens como para as mulheres. Existe aquilo que chamamos de frigidez nas mulheres, que têm dificuldade a ter prazer. Existem aquelas mulheres que sentem dores, mas dores profundas, muito agudas durante o ato sexual, sem que haja uma razão visível para que haja essa dor. Existem aquelas que nós chamamos de sexofóbicas, quer dizer, têm medo da penetração. E quando o homem aproxima-se para a penetração, digamos assim, os músculos do órgão sexual contraem-se e torna-se difícil a penetração. Isso acontece muitas das vezes com as mulheres que sofreram violação sexual. Então, há vários que eu cito aqui no meu livro. Okay. Agora, o sexólogo é o especialista, okay, incluindo de todos os disfuncionamentos sexuais. De modo que melhor é ir ver o sexólogo. Acontece que no nosso país não temos muitos. Eu não conheço um outro, por exemplo, para além de mim. Não estou a dizer que não existe, estou a dizer que não conheço. Como nós não temos muitos, então a pessoa pode ir ver um psicólogo. Por quê? Porque muitas das vezes esses problemas têm origem psicológica. Ou têm origem, como eu disse, na sexualidade infantil, okay, que foi mal processada, para dizer assim. Quer dizer que os programas informáticos que deviam funcionar em pleno no momento da adolescência do adulto não foram devidamente instalados. Às vezes, por causa de aquilo que eu disse, que as crianças foram repreendidas quando estavam a praticar a sexualidade que é própria a elas, às vezes porque há muitas crianças, infelizmente, nos nossos países que sofrem violação sexual, que os pais muitas das vezes repreendem, batem, etc, etc. Toda uma série de problemas que mais tarde criam esse tipo de problema. A ansiedade, por exemplo. A ansiedade é aquelas pessoas que são ansiosas, sobretudo quando se trata de primeira parceira, etc. Então, o mais conveniente, efetivamente, para responder definitivamente à sua questão é ir ver o sexólogo, que é especialista na questão, mas como nós não temos muito, através da estimulação devida da vagina, por exemplo. Então,
esses problemas específicos estão muitas das vezes ligados a esse desenvolvimento infantil que não se fez devidamente, por um lado. Mas, por outro lado, muitas das vezes é a precipitação justamente de que eu falei, na primeira relação sexual. Às vezes o homem foi, como dizemos assim, não foi muito cuidadoso, né, durante o primeiro ato. Então a mulher fica um pouco traumatizada de uma certa forma. E muitas das vezes é difícil vencer esse trauma da primeira relação sexual. A outra coisa que se deve dizer a esse respeito é que é normal que uma mulher da primeira relação, há um momento em que ela sente o pleno orgasmo, leva mais ou menos, em média, 5 anos. Contrariamente àquilo que as pessoas pensam muitas das vezes, sobretudo o homem, não é o imediato na mulher. Leva um certo tempo, depende da experiência. Muitas das vezes, raramente acontece isso com a primeira pessoa com quem tem a relação sexual. Às vezes precisa de mais tempo e de ter uma certa experiência com outros parceiros para encontrar, como se diz aquilo, sapato próprio para o seu pé. Porque é difícil, é preciso explicar isso, sobretudo aos homens. É o que eu me atelo a explicar neste livro. Que a sexualidade feminina é diferente da sexualidade masculina. Os homens têm um papel nesta sexualidade. O homem tem uma sexualidade imediata e não tem muitas dificuldades para chegar à satisfação. A mulher já é difícil. É difícil porque a constituição fisiológica da mulher não é a mesma que a do homem, não é? Psicologicamente também a mulher não funciona da mesma maneira e biologicamente por aí fora. A mulher tem vários pontos sensíveis e que, segundo cada uma delas, deve ser estimulado de uma maneira apropriada. Temos, por exemplo, o clítoris, temos aquilo que chamamos o ponto G, que é logo na entrada da vagina, na parede superior. E temos o fundo da vagina, próximo do colo do útero. Então, as mulheres são sensíveis, cada uma delas, muitas das vezes, de diferentes maneiras, nesses pontos importantes, em que fazem com que ela possa chegar ao orgasmo. Então, é preciso que o homem se deixe levar. Bom, permita-me resumir de uma maneira muito simples. Uma das coisas que me fez eu ser curioso em estudar em sexologia é que, quando eu cheguei na França, eu tinha 17 anos, era jovem, quando estudante, a gente encontra meninas, conquista por aí fora. E uma das primeiras relações que eu tive, a menina disse-me que eu não estava a conseguir satisfazer ela. Era um pouco estranho para mim, alguém que diz isso abertamente, mas as mulheres lá que são mais ou menos livres, elas se sentem à vontade para dizer. E ela me explicou o que eu devia fazer de melhor para poder satisfazer. Isso foi uma grande lição para mim, até hoje, quando eu encontro uma nova pessoa com quem eu devo manter uma relação sexual, procuro sempre saber o que ela prefere, ou quais são os pontos que ela acha mais sensível, como é que eu devo me comportar por aí fora. Quer dizer, deixo-me guiar por ela. A melhor maneira dos homens satisfazer uma mulher é deixar-se guiar por ela. Ok? Diz aqui no estúdio, estão a ouvir isso. E queremos muito, muito agradecer por ter estado aqui no 360 Mais Carga a esclarecer muitas das dúvidas dos nossos telespectadores. Só queria dizer às pessoas que eu penso que todos os moçambicanos deviam ler este livro, porque é muito importante. Sexualidade Humana, onde pode-se encontrar o livro? Eles podem encontrar na Livrarias Conhecimento, na Mabuco, na Minerva Central. Tem uma livraria Conhecimento no campus da Universidade Eduardo Mondlane, tem uma na Carlos Marques, em frente do Mercado do Povo. Eu penso que todos os moçambicanos, a próxima vez vou fazer perguntas aos telespectadores. Quem não ler A Mãe Dela é Feiticeira. Mas este livro eu vou oferecer a um telespectador, não sei qual, vocês vão se encarregar então, de fazer chegar. No próximo bloco poderão se ligar para ganhar o livro. Mais uma vez, muito obrigada e muito obrigado a eu e até a próxima vez. Quer deixar algum critério para ganhar o livro? Não, fica ao nosso critério. Fica ao vosso critério.